Fala galera, estamos começando mais um podcast aqui no nosso canal do Felipe Otelakoski, né? Eu me chamo Felipe, sou o host desse podcast e hoje aqui estamos com o Eric, meu parceiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala Felipe, beleza? E de forma remota, o nosso parceiro também é Jefferson Daros. Fala, Jefferson. Chama. Tudo certo, cara? Tudo Massa. certo por aí. Hoje a gente vai fazer tudo certo por aqui também. Tudo cara, ótimo. Eu antes dos bastidores, eu falei, tô muito feliz de começar esse podcast. Muito feliz. Faz uma hora que a gente tá montando, sincronizando esse papo aqui de fazer um remoto, né? E gravar tudo ao mesmo tempo, enfim, né? Então, que bom que estamos começando esse podcast. O importante é que deu certo, né? Esse é o importante. Esse é o principal, né? Isso é sempre o principal. Hoje o nosso tema principal é vendas. E a gente está aqui com pessoas que com certeza respiram vendas, né? O Jefferson. Pode te chamar de Jeff, cara? Pode, fica à vontade, cara. Que eu acho que com certeza numa hora eu vou esquecer de chamar de Jefferson, vou chamar de Jeff. Eu acho muito formal, inclusive. Eu me sinto pressionado quando a pessoa me chama de Jefferson. E o Eric também, que tá na caminhada aí. Sim. Né? E eu também, cara, me considero um vendedor aí de pelo menos uns 10 anos, 12 anos, né? Que é o tempo de carreira, né? A vida do empreendedor começa com uma venda, né? Então, até uma frase famosa aí, eu não sei de quem, não me lembro agora, mas nada acontece até que uma venda seja feita, né? Não sei se vocês conhecem essa frase. Conheço. Já ouviram falar. E é isso daí. Então, Jefinho, se apresente aí pra galera te conhecer um pouco mais, teu histórico, né? Quem você é, pra gente iniciar o papo aí. Fala, galera. Então, eu sou o Jefferson, né? Tenho atualmente 27 anos. Já trabalho aí na área de vendas há um tempo, né? Já tive o prazer de trabalhar junto com o Felipe, né? Por um período. Verdade. Hoje eu tenho o meu próprio negócio junto com o Eric, tá? E eu já trabalhei também muito tempo no CLT, né? E uma das minhas metas da vida era sair do CLT e trabalhar num negócio próprio, né? Hoje isso já está acontecendo, é a realização de um sonho, né? Sim. E uma das coisas que mais me move é poder passar talvez aquele pouco conhecimento que eu tenho para pessoas que necessitam disso, né? E que isso possa gerar uma transformação da vida da pessoa, né? Então, na minha visão, o papo de vendas, ele é muito mais relacionado à transformação que eu ofereço para a pessoa, né? Não só por aquilo que eu vendo. Maravilha, cara. Fico feliz demais de ter vocês aqui, né? Acho que... Obrigado. Que é muito gostoso, né, cara? A gente ir sozinho é legal, mas quando a gente tem pessoas que estão indo junto com a gente, é melhor ainda, né? Com toda certeza, Felipe. Né? Fala um pouco aí. Quando a gente tem uma caminhada solitária, né? As coisas, o peso, o fardo é muito maior, né, cara? A gente às vezes se sente sozinho, querendo conversar com alguém ou querendo discutir sobre algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e no seu trabalho e não tem com quem conversar, é complicado. Ou às vezes só sair e trocar uma ideia, né? Uhum. E quando tem uns amigos que nem vocês, assim, que estão na mesma jornada que a gente, é muito gostoso, cara. É massa. Tanto o Jefferson, quem trabalha diretamente junto, quanto você, quem está indiretamente sempre em conversas e discussões, né? Então é um imenso prazer estar com vocês aí. Maravilha. Até tem uma frase que eu ia falar agora, mas eu esqueci. Né? Enfim, não vou falar então, né? Então não vou falar, né? Então encerramos por aqui, pessoal. Foi um prazer. Então vamos lá, vamos começar aí, né? Vamos fazer uma rodada, então, vou fazer uma pergunta, né? Daí a gente faz uma rodada, né? A gente tá aprendendo essa dinâmica aí, né? E o que hoje eu deixei o Jeff se apresentar, né? Até peço desculpa aí. Que bom, né? Estamos todos em aprendizado, né? Hã? Estamos todos em aprendizado. Exatamente. Acabei de ver que entrou a gravação do vídeo principal que entrou em modo espera. Acontece. Mas vamos lá. Já vou verificar. Qualquer coisa a gente faz um corte aí, né? Não tem problema. O que vocês entendem, né? Como que eu posso formular essa frase, essa pergunta, né? Mas assim, como que inicia um processo de venda? O que é vendas para você? Qual que é importância para vocês? Qual que é a importância disso numa empresa? Né? Começa aí, Eric, depois na sequência o Jefinho. Bom, primeiro eu acho que vendas começa pela comunicação, né?
O poder da oratória, ela tá extremamente relacionado com vendas, né? Para uma empresa, né, principalmente empresas que vendem algum tipo de produto, é o que dá o que bota o pão dentro da casa, né, cara? O que dá o dinheiro em si, né? E então, eu acho que o mais importante do que vendas é você ter um processo de vendas bem definido, né? Você ter isso estruturado, né, para você não depender da sorte, né? Você sim depender de um método. Então, você ter uma equipe de vendas treinadas é extremamente importante, né, para a performance da empresa. E para você, Jefferson Daros? Cara, eu acredito muito fortemente que a parte que as empresas mais falham hoje em dia é não saber como se estrutura a base de um processo de vendas, né? Porque você não pode construir uma pirâmide de ponta cabeça, né? Exato. Então você tem que construir a solidez desde a base, né? E como é que eu acredito que isso aconteça? Lá naquele processo clichê, né, que chama-se a definição da persona. Porque muitos negócios hoje em dia, eles acham que eles têm um produto, né, e eles têm que vender esse produto para todo mundo. Sim. Mas não é assim que funciona, né? Quando você define uma persona, eu penso assim, antes de você criar um produto, antes de você abrir um negócio, você tem que entender quais dores você está disposto a resolver, né? E quando você encontra dores dentro de um público, você consegue modular um produto muito mais forte, né? Agora, você criar um produto sem entender quais dores você busca resolver, você vai ficar correndo atrás do próprio rabo dentro do negócio, né? Então, é nisso que eu acredito. Você define uma persona, você enxerga as dores dessa persona e você resolve as dores dessa persona. A partir disso, você estrutura um funil de vendas, né? Um método de vendas para você passar para a tua equipe, né? E, assim, no meu dia a dia, uma das coisas que eu mais enxergo, cara, é que as empresas, elas não têm nem a base de um processo de vendas, né? Elas não se preocupam com isso. Elas entendem que vendas é receber o cliente na porta da sua loja e entregar um produto que o cliente já quer comprar. Isso não é processo de vendas, né? Depende totalmente da sorte, né? Tipo, não tem um processo para você trazer as pessoas para você fazer a venda, né? Você tem que, dependendo da pessoa entrar na tua loja, dependendo da pessoa entrar em contato contigo, né? Você sempre reagindo, né? E você não agindo, né? Perfeito. E legal as contribuições. Eu acho que vendas está muito relacionado a o que o Jefinho falou assim, né? Quem quer vender para todo mundo, em uma frase, né? Não vende para ninguém, né? Então, se você acha assim que você tem que ter um leque gigantesco de produto para vender para todo mundo, porque veio dois caras, numa semana, pedir um item novo, você já acha, esse chama de viés de confirmação, né? Só por causa desses dois caras, com uma taxa de amostra baixíssima, você já acha, não, tem que ter esse produto aqui, né, pra vender, porque tem duas pessoas aqui. Tem demanda, tem demanda. Não, o pior, o cara não fala assim que tem duas pessoas, porque ele não fala, ele não é honesto com ele mesmo, né? Ele fala assim, nossa, tem bastante gente perguntando sobre o produto. Tem demanda. Mano, qual que é os dados, né? E acho que já começa aí, né? Quem quer vender pra todo mundo, não vende pra ninguém, né? Você consegue vender ali poucos itens, né? Mas, cara, eu entendo que o negócio é muito mais profundo que só você ter um puta leque de produtos, né? E, cara, além de vendas, né? Tudo começa com a venda. Isso ocasiona, acho que uma das piores coisas que eu já vi, assim, em qualquer setor de vendas, né? Que daí o pessoal fica com uma vasta esteira de produtos em estoque, não consegue vender e daí começa a ter que fazer promoção para vender itens que não vendem. Né? O patrão ficou maluco, né? Exatamente. Uma experiência que eu passei em uma reunião há uns dias atrás foi que o cliente jogou uma objeção na mesa, assim, relacionado às vendas, né? E aí ele falou assim, que nem você falou, né, o viés de confirmação, com total confiança daquilo que ele estava falando, sabe? Aí eu olhei para ele e falei, cara, com base em quais dados você tá me dizendo isso? Sim. E aí ele gaguejou, né? Sim. Não, porque eu acho que é assim. Eu falei, cara, vendas não é achismo, né? Vendas é você direcionar o teu barco com base em dados. Você não pode simplesmente direcionar a tua prospecção, a tua estratégia de vendas com base em duas pessoas, né? Que nem o Felipe falou. Sim. Então tem que ser mais estratégico nesse momento, né? E eu acho que aqui... Quer falar alguma coisa? Não. Que eu acho que aqui já entra, de repente, matando o primeiro mito aqui, né? Vendas não é... Lábia, né? Mas não é... Qual que é a palavra? Não é dom, né? Não é dom. O próprio Paulo Augusto cara é fala, né? comunicativo, Vendas não é feeling, né? Não é o melhor vendedor. Cara, normalmente, o cara comunicativo, ele é ruim de fechamento.
Porque vendas, né, analisando, entrando até para uma análise um pouco mais de perfil, né, o perfil um pouco mais dominante, ele consegue pedir a venda. Às vezes o perfil mais comunicador, ele consegue fazer uma persuasão fodida. Nossa, até falei um palavrão aqui, né? Não falamos palavrão, né? Mentira. Mas ele tem um poder de comunicação muito grande, mas na hora do vamos ver, pedir a venda, que precisa acontecer, o CTA, a chamada para ação, o cara não consegue, ele fica comendo pelas beiradas, né? E não consegue pedir a venda. Que, cara, se você não pedir a venda, você não consegue concluir o processo. Sim. E por isso que eu disse, né, que o processo, né, ele depende de uma pessoa que não que ela dependa da pessoa ser comunicativa em si, mas ela desenvolver essa habilidade. Perfeito. Porque, por exemplo, você não vai comprar de uma pessoa que a pessoa está se mostrando extremamente nervosa quando você está conversando com ela. Você vê que a pessoa não passa confiança na palavra dela, ela tem a voz trêmula. Isso não passa uma boa imagem. E isso vai em encontro, né, de você ter uma boa oratória com o processo de vendas em si, né? Sim. A pessoa tem que saber seguir o script de vendas da empresa. Perfeito. Lá e chegar no CTA, que você já mencionou, né? Porque a chamada para ação não vamos ver, né? Sim. Se deixar na mão... Se hoje você tem uma empresa que você deixa totalmente na mão dos teus vendedores o teu processo de vendas, então você está dependendo de bons vendedores para você que faça a venda. E nada custa mais caro para uma empresa do que um bom vendedor. Sim. Então é muito mais eficiente você ter um processo de vendas bem definido, você treinar uma equipe e você ter um resultado padrão na média entre os teus vendedores, do que você ter um vendedor muito bom que é disparado na frente e uma equipe mediana baixa, né? Perfeito. O que você ia comentar, Anderson? Eu acredito que existe uma terceira pessoa aí, nesse caso ainda, Felipe, que é aquele cara que ele é persuasivo, comunicativo, só que ele sabe conduzir tão bem o processo da reunião que ele sabe fazer com que o cliente peça o preço, né? Então, isso é um estilo de vendedor também que ele funciona muito bem. E uma coisa que eu ensino aqui para os meus mentorados, cara, é que hoje eu trabalho com um script de vendas, tá? Então, eu tenho muito essa crença muito forte de que o bom vendedor, ele segue um processo, né? Eu não fico lendo o script, mas eu faço como um segmento. Putz, eu tenho que sair daqui... Uma estrutura lógica, né? Exatamente, uma estrutura cronológica. Então, eu vou pontuando dores do cliente ali para aquilo dar ênfase na dor dele, né? E eu vou prosseguindo dentro desse script. E uma coisa que eu notei, assim, entre esses mentorados, cara, é que as pessoas, elas têm muita dificuldade de se portar numa reunião, né? Enquanto hoje eu tenho essa tranquilidade de ficar cara a cara com o cliente ali e não ficar nervoso, as pessoas elas se sentem nervosas, elas não sabem aplicar uma projeção vocal que transmita autoconfiança para o cliente, porque o primeiro passo de uma venda, né, de um fechamento, o que o cara compra, o comprador? Ele não vai comprar o teu produto, primeiro ele compra você. Exato. Né? Sim. Isso que você... concluindo até aquela linha de raciocínio que eu estava comentando ali de perfil, né, é importantíssimo já matar um mito aqui. Cara, o cara tímido pode vender, e às vezes ele vende muito melhor. Porque, né, assim, tem coisas que a gente nasceu de forma natural porque tem uma tendência a ser melhor, normal. Sim. Normal, né? Alguns chamam até de dom, né? Mas vamos lá, né? Mas tudo é treinável. Né? O processo é treinável. Sim. Se você não tem um processo de vendas que você consegue ensinar para as pessoas, na verdade, você não tem um processo de venda. Você tem um achismo de venda, né? Eu lembro, Felipe, até contando um caso que na época lá atrás, né, da simetria, a gente tentou treinar um SDR, né? Você lembra, né? E não sei se você lembra a maneira como ele ficava nervoso no telefone, como ele até chutou o balde, né? Falou, não, isso aqui não é pra mim e tal. E hoje, praticamente 4 anos depois, ele é um baita de um SDR, né? Então ele tem um processo. Tá falando do Misa? Bom. Sim, do Misa. Porque eu não lembrava que a gente tinha tentado colocar o SDR. Eu lembro até hoje, cara, que eu comecei a fazer o treinamento dele, né? E ele sentia muita dificuldade, ele ficou nervoso, não, isso aqui não é pra mim, tal. Passou o tempo, hoje ele é um baita no SDR. Cara, ele só traz vídeo quente pra nossa empresa. E não só SDR, né? Ele se tornou um closer matador hoje. Ele acabou de fazer uma venda mês passado, o retrasado. É a maior venda da empresa, sabe, né? O Misael, né, que deve estar nos assistindo aí, é meu irmão, né? Ele era meu sócio na agência Simetria, né? Que a gente quebrou, enfim, eu conto na minha história. E se vocês quiserem, né, tem o podcast número 0 aqui, eu falo sobre isso
da minha história, né? E sim, é verdade, né? É verdade, não lembrava disso, né? E é um processo treinável, né? O Misa, ele não tem um perfil muito dominante, não tem um perfil muito comunicativo. Se eu fosse fazer uma análise assim, bem por cima, tá? O Misa, ele tá mais pra estável. Não sei se vocês conhecem o DISC. Sim. Conhece, Jeff? Uhum, sim. Né? Ele tá mais para estável, analítico, do que comunicador e dominante, né? Que é o... Eita, esqueci o I, influente, né? O I, influente. E, cara, mesmo assim, ele se tornou um cara puta técnico em vendas, mano. Ele é muito bom. Esses dias eu assisti um podcast que ele tava falando com o Rafa, né? Que foi o nosso mentor aí também, né? Sim. De vendas. Quem não conhece... Eu fico abrindo loop, né? Quem não conhece o Rafa é representante aqui no Brasil do Aaron Ross, que é o escritor do Receita Previsível. Então é um cara fera em vendas, né? De processo. Então, cara, se o Rafa tá ouvindo a gente aí também, né? Um salve, né? Foi muito importante na nossa caminhada a pessoa do Rafa, né? Ele foi nosso mentor aí, né? E o que eu tava falando? Sobre o perfil do Misa, né? Então, cara, não é só um mito de que é dom, né? E sim, você consegue se desenvolver e se tornar um puta vendedor, né? Se você quiser, né? Sem querer. O primeiro passo é querer também, né? E o Rafa, ele foi muito importante, né, cara? Até pro meu próprio desenvolvimento, assim, né? Eu lembro muito do papel que ele tinha, né? Principalmente quando eu comecei a fazer o processo de SDR, né? Ele foi uma pessoa muito importante mesmo. E eu acho que, volta lá no início daquilo que eu falei, né? Isso faz muito sentido, né? Também no papel do vendedor, né? Que é você ajudar as pessoas ao seu redor, né? Sim. Porque vendas, cara, eu pelo menos não gosto desse perfil de que você tem que vender apenas pelos números, né? Enfiar o produto goela abaixo de alguém, sim. né? Empurroterapia, né? Isso pra mim não é ser um bom vendedor, né? Então eu acho que você tem que ser um resolvedor de problemas acima de tudo, né? Sim. Só que a gente tá falando, acho que umas nomenclaturas aqui, eu tava me dando conta que a maioria da nossa audiência pode não estar fazendo a menor ideia do que a gente tá falando, né? A gente tá falando de SDR, de closer, né? Vamos lá, alguém se arrisca a falar sobre esse processo aí? Eu vou deixar pro Jefferson, que ele que é o head comercial. Head comercial da nossa empresa, e ele manja muito desse assunto. Cara, Quer o falar SDR aí, seria o Sales Development Representative, né? Então, ele tem a função... ele tem basicamente a função, cara, de fazer aquele primeiro contato com o lead, né? Uhum. Aqui está explicando o que são as nomenclaturas. O lead, né, é aquela pessoa que ela ainda não é teu cliente, né? E você tá buscando ele para colocar na sua base. Então, o SDR, ele faz esse primeiro processo, né, de entrada, esse primeiro contato. Uma e ele tem da base, né? Isso, e ele tem que fazer com que esse cliente queira passar para o próximo passo no processo de vendas, que seria o closer, né? Uhum. O closer nada mais é do que o fechador, como o próprio nome diz. Então, a função do closer é entrar numa reunião e fechar o contrato, né, para dentro da empresa. E antes desse cara também, existe a função do prospect, né? Eu vejo por aí que muitas pessoas chamam prospect, né, por outros nomes, de BDR e tudo mais, né? Mas eu aqui chamo de prospect, que é aquele cara que faz o processo que, na minha visão, é o mais chato de todos, que é levantar lista. Então, levanta lista de empresa, levanta lista de negócios, né, para entrar em contato. E agora deixa eu lançar uma pergunta aqui, cara, para vocês. Só vamos amarrar esse processo aqui para ficar um pouco mais lógico. Então, vamos lá. Existe o BDR ou o prospect, né? E alguns processos. Nessa metodologia, tá? Essa é uma metodologia específica chamada outbound, né? Que é você ir até o cliente, muito utilizado principalmente para B2B, né? Porque você consegue mais facilmente, digamos assim, achar o teu cliente, montar uma lista, né? Que é a função do primeiro cara, né? Que é basicamente garimpar, né? Inclusive o prospect, até abre aspas aqui, né? O prospect, ele vem do ecossistema de garimpo, que é o cara que vai buscar, de fato, um
vamos chamar aqui um ouro, Um potencial. um potencial, né? Enfim, então ele é o cara, o garimpeiro, né? Ele que vai dentro da persona definida, né? Que antes disso ainda, né? Se definiu tua persona, né? Você começa a montar uma lista de perfis parecidos, possíveis clientes. Cara, lista fria muitas vezes. Lista fria, pra quem a gente tá falando um monte de coisa aqui que normalmente as pessoas não entendem. Sim. Lista fria, cara, é quem nunca teve contato com você, às vezes nem te conhece. Né? Então, essa é a lista fria. A lista quente é quem já tem um contato contigo, né? Já sabe que você existe pelo menos, né? Pelo menos isso, né? E a função do cara, então, é entregar a lista para o SDR, né? Que é o pré-vendedor, outra nomenclatura também. Esse cara tem a função, duas funções. Ele tem a função de ligar, normalmente a ligação, Cold call, né? para essa lista fria, com um script muito bem montado, porque ele tem que ser rápido, ele tem que ser cirúrgico, tá ligado? Para vender o vendedor, o fechador. Então a função dele é vender a reunião, né? A primeira venda, digamos assim, a função dele é essa. Ele vai fazer uma lista ali de perguntas para pré-qualificar o vendedor, para ver se o prospect, né? O cara da lead, o cara da lista, né, para ver se, cara, faz sentido esse cara realmente entrar e eu passar esse cara para depois que eu vender, né, a reunião, né, eu passar esse cara pro closer, que daí entra o fechador, que daí aqui é o cara matador, né, é o cara que vai entrar com os dois pés no peito, né, aqui é persuasão nível hard, tem que ser, porque é aqui que a gente vai buscar a venda. Levando em conta, né, agora pensando em números, né, qual que é a real função do prospect, né, você peneirar, né, os possíveis clientes para você entrar pro closer, porque a hora do closer é muito mais cara que a hora do prospect, então você não vai levar leads ruins para um closer ficar perdendo tempo em reunião e não fechando. Fechou. Então, perfeito. O prospect ele tem a função de peneirar esses possíveis clientes e passar para o closer as pessoas que têm o maior possível maior, como é que eu vou dizer, a maior chance, probabilidade, né? De você fechar um negócio, você fazer uma venda, executar um novo cliente para você, né? Então, por quê? Porque a hora do que você paga pro closer é muito maior que a hora que você paga pro prospect. Então, com certeza. Não que um tenha uma função maior que a outra, mas dentro do nosso funil de vendas, né? Cada um tem suas delegações e cada um tem suas importâncias. Perfeito. Mas se você entra em contato com 200 pessoas via cold call, né, que a gente chama, que é a ligação fria, e você passar essas 200 para um closer, a tua taxa de conversão vai ser muito menor do que você passar 30 das 200 que se ligou, que sejam pessoas mais bem definidas, né? Perfeito. Então esse aqui é um processo simplificado, a gente falou aqui bem rapidamente, sim, né? Não dá pra, né, nesse tempo aqui, mas basicamente isso. Então o cara não sabe que a tua empresa existe, né? O BDR ali, o SDR, só recapitulando aqui, né? Vai colocar isso numa lista, né? Que pode ser uma planilha, que pode ser um CRM, que pode ser papel, uma lista de papel, não sei, isso importa. E não importa a ferramenta. Tem que chegar só a informação pro closer. Pro SDR, próximo passo, chega a lista lá pro cara, daí o cara mete o cold call 2.0 aí, né, ligação 2.0, ligação fria 2.0, faz o script, aplica normalmente o spin, né, spin selling, né, as perguntas ali e tal, pré-qualificação, e a função dele é vender a reunião, né, pro cara que está recebendo a ligação, pro closer entrar e fechar. Além disso, existe um outro cara também, que é o farmer, né, que é o cara que hoje o pessoal chama de CS, né, o sucesso do cliente e tal, que é o cara que já teve o vendedor e tem o cara que vai farmar. Então, de vez em quando, ele vai fazer um processo de novo, um outro processo de ir buscar esses caras que já foram feitos a venda. Então, ele é uma lista um pouco mais quente, ele já comprou. Né? Então, você vai lá farmar. Realmente é esse, né? Você já plantou, né? E agora você vai farmar. Né? Vocês que aí são do ecossistema de RPG, né? Todos os tibianos aqui, depois a gente vai fazer uma banutinha, né? Salve para os tibianos. Eu tô refilado já. E é basicamente esse o processo. Esse é um processo. E esse processo, só para fazendo um adendo aqui,
essa nova metodologia, né, do Farmer, né, que ela é muito importante para algumas empresas quando elas precisam fazer um aumento de faturamento, porque são pessoas que já estão na tua base de dados, são pessoas que já te conhecem, são pessoas que compraram você, então vai demandar menos esforço da tua parte para você ter a tua maior objetividade, né, do que você quer realmente fazer, que é aumentar o teu número de vendas. Então, na tua... barato, né? Exatamente. Então, você tem um menor esforço para um maior resultado, né? Então, é o looping excelente para você trabalhar, sempre tendo buscar ali a tua base de dados daqueles que não tiveram contato com você nos últimos 3, 6 meses, 1 ano. Sim. Então, sempre retrazendo você já tá pecando no processo, né? Exatamente. Você dá muito tempo sem conversar com eles. Exato. E nessa... Então, só terminando, Jefferson, concluir essa minha parte aqui, isso é muito importante também, não somente para você revender, e sim os caras que não voltaram a comprar com você, e sim entender o porquê que eles não voltaram. Que são os detratores, né? Então, esses caras são os mais importantes de você colher feedback, porque você consegue ver exatamente onde você está errando no teu processo, tanto do teu produto, quanto no teu processo de vendas. Então, você vai refinando o teu sistema até você ficar com um sistema mais redondinho. Processo, né? E nesse processo ali, se você analisar, quem tem mais a função de filtrar, né, a qualidade desse lead é o SDR, né? Ele precisa de um script de perguntas qualitativas ali muito importante para não ferrar com a vida do closer lá na frente, né? Não quebrar a taxa de conversão no closer lá na frente. E a pergunta que eu ia falar lá atrás, cara, é que uma coisa que eu analiso muito, cara. Você vê que ainda é um oceano azul, essa questão de empresas com processo de vendas, e é uma coisa que eu falo muito aqui para os clientes, cara, é que você tem que estabelecer um processo de vendas porque os teus concorrentes não fazem, né? Sim. Então deixa eu te perguntar assim, ao teu redor, cara, quantas empresas você vê que usam um CRM, né? As empresas às vezes nem sabem o que é um CRM, não tem processo nenhum definido, né? Sim. E se elas soubessem a importância que tem você alimentar um CRM, né? E o CRM começar a criar essa lista quente, cara, as pessoas olhariam isso com mais calma, porque o que acontece? Quando você constrói uma lista quente dentro do CRM, você tem ouro em mãos, cara, porque aí você pode baixar essa lista quente em formato de planilha no Excel, né, e subir dentro de um gerenciador de anúncios e falar assim para a plataforma que você está anunciando, falar, cara, eu quero pessoas com um perfil parecido desses clientes aqui, né? Sim. Então você vai começar a ter aí um método de prospecção ativo, né, que tá buscando clientes parecidos com aqueles caras que já compraram de você. Olha o poder disso, cara, né? Eu até queria fazer uma analogia aqui, né, com base nisso que o Jeff falou, né, que o empresário médio, né, e quando a gente fala empresário médio, é a maioria, que é os caras medianos, né, e na verdade médio, né, é forte falar, mas o cara médio vem de medíocre, na verdade, né, não é o cara mediano, né, mas vamos lá. 90 e poucos %, com certeza, não fazem, né? E, cara, isso daí até no livro que eu tô lendo aqui, 97% da riqueza do mundo está na mão de 3% de pessoas. Então, 3% das pessoas fazem o que 97% das pessoas não fazem e ficam com a grana desses 97%, né? Então, vamos assim, fazer uma analogia, né? O cara que tem um processo de vendas, ele é diferente do cara do empresário médio que chega na segunda-feira lá na empresa, sobe em cima da bicicletinha dele e mete o pau. É isso, ele vai com a força, tá ligado? Ele vai com força. Sem método, né? Sem método nenhum, né? E, cara, método ruim é melhor do que não ter método, né? Então, minimamente, se você saber ali mais ou menos o que você quer, você já consegue se sobressair. Mas aí já começa a ir. Né, o cara não tem uma visão mais assim, cara, como é que eu extraio o dinheiro daqui? Aqui existe a oportunidade de eu mudar minha vida, né? Os caras vão pra faculdade 5, 6 anos lá, né, pra, sei lá, estudar engenharia, mas o cara não lê um livro por mês pra se tornar empresário, tá ligado? Cara, né, agora tirando aqui meu desabafo, né, porque isso é que a gente fala, mas isso é, por outro lado, uma oportunidade, né? CRM hoje é o que eu estou fazendo aqui, né? A gente é uma empresa de tecnologia que a gente constrói CRM, né? Que se você puxar aí até, já você que está na frente do computador aí, a sigla CRM e traduzir para a gente, né? Que nada mais é do que a gestão do fluxo de clientes, né? E de relacionamento, na verdade, né? Com o cliente, onde você tem um sistema ali que vai te avisar, se cria tarefas,
opa, tem que fazer um follow-up com esse cara aqui daqui tanto tempo. Então você coloca uma notificação ali e o sistema te avisa. Ele funciona como uma forma de Kanban, né? Você vai Também, passando as etapas, né? Onde você coloca ali a coluna do prospect, se o cara entrou em contato ou não, depois ela vai passar para a coluna do SDR, depois passa para a coluna do closer, reunião agendada. Se você tem todo o controle, né? Se você souber usar da maneira correta, a informação é muito precisa ali. Sim. O CRM, ele significa Customer Relationship Management, né? Seria ali um gerenciador de relacionamento, né? E isso é muito bacana. Eu falei numa reunião essa semana para um cliente, né? Talvez ele assista esse podcast também. E eu falei para ele, cara, você como gestor, você precisa olhar o teu negócio de cima, né? Você não pode estar ali com a tua luneta muito próxima do negócio, porque você não vai enxergar coisas que você precisa enxergar, né? Com uma visão um pouco mais afastada. Eu falei, quando você tem um CRM, cara, você consegue analisar a performance de cada fase do teu funil de vendas, né? Se é que ele existe. Então, ele existe, né? Mas não é consciente. Né? Exatamente, não é consciente. Quando você analisa isso, você consegue enxergar a performance de cada vendedor teu. Foi o que eu falei pra ele, tá? Aí eu falei, cara, você enxerga lá que o João tá com uma taxa altíssima de conversão, né? O cara tá vendendo, sei lá, 300 mil reais mês, e o outro cara tá vendendo 100. Como é que... Cara, isso entra muito forte daí na gestão de equipe do negócio, né? Porque aí você, como gestor, você consegue chegar só naquele cara e falar, cara, o que tá acontecendo? Eu tô vendo que os números estão assim, assado há tantos meses, né? Você tem essa visão macro do negócio, né? Agora, quando você não tem esse CRM, cara, fica praticamente impossível você controlar isso, né? Porque, pelo que eu vejo aí, nenhum empresário fica controlando na mão ali o que cada vendedor performa, né? Sim. A gente vê, fazendo uma analogia, né, para um navio, né, na época dos piratas, né, se o capitão tivesse diretamente envolvido na operação do mastro e tudo mais, limpando o navio ia levar a sua sorte, né, a sua deriva, né, ele não tem ninguém pilotando, né, não tem ninguém comandando o navio. Então é muito importante o empresário em si, ele sair um pouco da operação e olhar, né, como um todo. Por isso que ficava o leme em cima do navio, que ele podia olhar todo o esquema do barco dele lá, do navio, e poder também olhar o horizonte em si, né? Você vê para onde ele estava indo. E uma coisa que você colocou, que eu vivi na pele isso nos últimos 2 anos, é a questão do empresário medíocre, né, que fica... ocupado o tempo todo, que ele acha que ele está sendo efetivo, trabalhando ocupado o tempo todo, 24/7, o cara não desliga, só que não adianta nada se você fica sendo ocupado, só que você fica andando em círculos, ou você fica dando um murro na parede, por exemplo. Não adianta nada se você não tem processo. Eu me afastei da minha última empresa por um dos grandes motivos foi exatamente isso. Eu tentava trazer as coisas para uma forma mais... um processo padrão, a gente conseguia definir as coisas, só que quando eu virava as costas, as coisas se desmanchavam. E daí eu cansei de ficar... a gente vai falar sobre isso, que chama cultura, né? Exatamente. A cultura organizacional não sustentou o processo, não deu tempo. Exato. Né? Tem uma outra analogia, né? Só pra gente bater nesse ponto que é muito importante. Esse ponto é muito importante. Que é basicamente o seguinte, cara. Imagine que você vai viajar, né? Você vai viajar lá pra Dubai, né? Vamos falar assim, né? E você vai, logicamente, comprar uma passagem de avião. Né? Daí você chega, né, no aeroporto, faz todo o processo check-in, né? Vai entrando ali pro avião, né? E na recepção ali, já da entrada do avião, você vê ali o capitão ali. Comandante, né? Comandante. O comandante ali, opa, se cumprimenta, seja bem-vindo, né? E tal. Ok. Até aí tudo bem, né? Normalmente você já não vê o comandante, né? Sim. É normal você não ver, mas você já viu ali, né? E daí, durante foi levantado o voo, aquele processo todo, e na hora, né, H, né, lá em cima, já tá voando faz um tempo, né, você tá indo para Dubai, na metade do caminho, de repente, você passa o pessoal servindo o cafezinho, né, daí você olha assim pro cara, tá escrito comandante na lapela dele, daí você já começa a perguntar assim, pelo menos deve ter o segundo cara lá, né, pilotando lá, né. E mano, se, né, a pergunta interna, né, se o comandante tá aqui servindo cafezinho, quem que tá comandando essa bagaça, tá ligado? E é muito isso, cara, é muito isso, mano, que se você não tá, cara, se você não tá minimamente gerenciando o teu negócio, mano, quem que tá comandando essa bagaça? Pra onde a gente vai, bicho? E se você vê, tem uma coisa que eu aprendi lá no tempo de simetria e isso marcou muito pra mim, eu lembro até hoje,
que é aquela questão, você falava muito isso, Felipe, que a empresa ela é reflexo do dono, Sim. né? Então, eu até comentei com um amigo empresário outro dia, que ele estava se queixando, eu falei assim, cara, mas será que você dá o exemplo para os teus colaboradores? Como é que Sim. você quer cobrar algo do teu colaborador, né? Que ele está fazendo igual você, que ele está se espelhando a você, né? Sim. Se você é um cara bagunçado, você não respeita seus horários, você não respeita os horários dos outros, né? Como é que Sim. você espera que isso, né, retorne de forma diferente para você? Então a empresa vai ser um reflexo. E geralmente, cara, eu e o Eric estamos nesse meio aí, a gente vê muito que a empresa tá uma bagunça porque a vida do gestor tá uma bagunça pior ainda, Sim. né? É. Então ele reflete aquilo dentro da empresa. Sim. Você até pode ter uma empresa organizada sendo desorganizado. Isso pode acontecer. É muito raro, mas pode acontecer. Claro, Mas você nunca vai ter uma empresa organizada sendo desorganizada. É meio contradizente isso que eu tô falando, né? Porque, cara, você é o reflexo da tua empresa é de fato quem você é, do teu time, né? Vamos falar assim, Sim. fazer um zoom in, né? Cara, talvez o teu time, né, não performa, 70% da responsabilidade, isso é estudo, tá? Da performance do teu time é culpa do líder. 70%. Cara, é muita coisa. É muita coisa. 30% pode ser que realmente o cara não executa bem o que ele tá fazendo, mas 70%, cara, é culpa de quem tá pilotando a bagaça. Se você tem uma equipe que é boa tecnicamente no que você faz, mas no que ela faz, né, mas não performa, aí é culpa do líder, né? Não tem... Sim. Acho que é justamente isso. Não adianta você ter um puta time se você não conduz eles pra performance, né? E, cara, vamos lá. A gente falou aqui sobre processo outbound, existe outros, né? Eu acho que vamos ficar só nesses, porque só nesse já é bastante coisa, né? Muito conteúdo já. Mas eu queria falar um pouco sobre se é um processo, ele precisa ser medido, né? A gente falou aqui, entrou no termo aqui sobre taxa de conversão, né? Os indicadores. Vamos citar alguns indicadores aí que podem nortear aí o processo da gestão de vendas? Sim. Começa aí, Eric. Cara, primeiramente, acho que o processo mais comum, né, e que a gente controla e o mais fácil de controlar é quantos leads chegam para o closer e quantos ele consegue converter em si, né? Então, que é a taxa de conversão direta de leads mornos e quentes, né, para clientes em si, né? Eu acho que esse é o primeiro indicador que, se você, o empresário, hoje não tem esse indicador, não tem empresa, é o mais fácil de você hoje colocar ele como um indicador para amanhã. Você consegue começar a medir já quantas pessoas chegam, basicamente quantas pessoas chegou na frente do vendedor e quantos ele conseguiu vender. É simplesmente isso, é uma conta direta. De 3 ali, sucesso. Parece simples, mas vou falar para vocês que 90% das empresas que hoje a gente aborda para fazer a venda de tráfego, seja mentoria e tudo mais, não tem esse tipo de processo. Sim. Não tem. Você pergunta para qualquer empresário hoje como que tá a taxa de conversão, os caras... Taxa do quê? É de morder? É de morder? Eu não sei o que é isso. De comer esse nem? Exatamente. Beleza. Esse é um item importante. Jeff? O Eric falou ali, né, de número de leads gerados, né? Basicamente, número de leads gerados, número de leads qualificados e taxa de conversão, né? Eu posso colocar ali como também... Pós isso, 2 indicadores que são o ticket médio e o CAC, médio, né? Custo de aquisição, CAC. Custo de aquisição por cliente, exatamente. Com base nisso, você vai afunilando ali teus cálculos, né, para ver como estão os números, né? E existe outro indicador que acho que 0,1% das pessoas olham, que é o LTV, né? É um dos indicadores mais importantes dentro da... Eu ia comentar sobre isso. O LTV é muito mais profundo ainda, né? O LTV... É o tempo de vida do cliente, exatamente. Né? Traduzindo, né? Eu acho que eu ia falar que eu acho que é o mais complexo, né, de você hoje conseguir controlar, porque se você não tem os primeiros que o Jefferson comentou e eu comentei também, o LTV você com certeza não vai ter, porque ele tem um nível de informação que você tem que trabalhar que é muito preciso e forte. Você tem que ter a tua base de clientes muito bem definidas, você está entrando em contato com eles, o processo de você resgatar, né, aos clientes novamente, que é um dos pontos que eu até passei na última semana para uma mentorada minha,
que ela nunca tinha feito isso na empresa dela, a empresa dela já tem 3 anos e ela já está tendo resultados só dela conseguir entrar em contato. Sim. Separei em 5 listas diferentes, de abordagens diferentes. O Jefferson treinou a equipe dela para entrar em contato de diferentes formas para cada uma das listas. Há clientes que não estão na base de dados deles, que não recompraram com eles no último ano, nos últimos 3 meses, há 2 anos não compram com eles, os clientes que só compraram uma vez, clientes que gastaram uma bolada, mas não voltaram mais. Então, para cada uma desse tipo de lista, tem uma estratégia diferente de vendas para você retomar esse cliente, né? Perfeito. Eu acho que o Jefferson poderia entrar um pouquinho também nessa parte e explicar um pouquinho. Uma coisa que é muito... Tem que deixar bem claro aqui, cara, que muitas pessoas confundem o termo LTV, que acham que LTV é baseado em tempo. Não é baseado em tempo, porque é Lifetime Value, é valor em cima da linha do tempo. O cara né? deixa na empresa Exatamente. durante o tempo. Então, é a soma da vida útil dos clientes. Então, se você tem 10 clientes ali pagando R$1.000, né, são R$10.000 por mês. Os caras permaneceram por 10 meses, né, são R$100.000 por mês. Você divide isso pelo teu número de clientes, vai te dar o valor da LTV final, né? Eu acho que dá para dar um exemplo mais prático, né? Por exemplo, se você tem uma loja que vende pneus, sabe que um pneu dura 40, 50 mil quilômetros, dependendo da marca, né? Ou um pouco mais, dependendo. Então, isso deve criar uns 2, 3 anos. Então, você sabe que daqui 2, 3 anos, se o cara comprou um jogo de pneu com você vai estar em contato com ele daqui 2, 3 anos. Se você tiver um CRM que te avise... Exatamente. Isso aí seria a recompra, né? Só que daí você pega esse cálculo da LTV, né? Você vai pegar o valor que ele vai te dar, né? Então, por exemplo, assim, o LTV está em R$10.000, um exemplo, né? Porque o valor do LTV é feito em moeda, né? Sim. Você calcula ele, você compara ele, perdão, com o valor de churn, né? Agora eu vou passar a bola para você explicar o que é churn, Felipe. Churn do quê? Cliente de... Tem vários... mas vamos falar de cliente, né? Tem churn também de time, tá? Que é quantas pessoas que você contrata e qual é o teu churn de saída, né? Os caras não ficam na tua empresa, né? Cliente pra gente comparar com o LTV, né? Então, assim, o churn, na verdade, é quantos clientes se colocam para dentro e quanto que sai, né? A taxa. Sim. Né? E daí, você normalmente faz o churn mensalmente. Normalmente. Né? Daí você pode projetar para o ano, né? E ter uma meta. Uma meta para diminuir, né? Esse churn. Né? Mas vamos lá, a gente falou de quantidade de lead. Aqui a gente já entra no primeiro ponto. Né? As pessoas não têm noção, ou às vezes não mapeiam, né? Quantos novos clientes estão entrando. Os caras literalmente vão com o sopro de Deus, né? Os caras vivem com o sopro de Deus, né? Daí a gente falou, ok, aqui já tem a primeira taxa de conversão, né? Cadastrei mil na minha lista fria, 1.000 pessoas, né? 1.000 leads, vamos chamar de leads, né? Desses 1.000 leads, o SDR conseguiu conversar com 30% dessa galera. Daí aqui a gente tem um subprocesso, né? Normalmente a gente tem que tentar aí, estatisticamente, 7 vezes o contato com essa lista. Cara, 7 vezes tem que tentar o contato com esse cara. Então você vai fazer 7.000 ligação, né? Vamos falar assim, né? Fazer uma conta meio de padeiro aqui, né? Pra falar com esses 1.000 caras, né? Só que, cara, vamos lá, consegui falar com 30%. Vamos arredondar, né? Fica mais fácil, né? 50%, consegui falar com 50%. Então a gente tá falando com 500 caras que de fato me atenderam, né? Desses caras que me atenderam, 50%, que é uma taxa alta, tá? Normalmente não é isso. Eu consegui agendar a reunião. Então, entrou na lista do closer, né? Que é o terceiro passo, 250 pessoas, né? Para o closer se relacionar. Sim. Desses 250 aqui vai acontecer um fenômeno que a gente chama de no-show. No-show, né? Então, cara, quantos por média aí no-show aí? Cara, no-show aceitável, que eu sei, os 10%. Tá? E existem técnicas para baixar no show, né? Mas fica para próxima. Vamos lá, então, 250 menos 10%, tá falando de quanto? 225, né? É, 225. Então, 225 pessoas eu consegui conversar. A minha taxa de conversão de um vendedor, vamos falar, bom aí, né? 10%? 10, 15%? Vendedor bom, médio, mediano. Né? O vendedor mediano que eu falo assim, ele só executa o processo. Ele nem começou a estudar ainda sobre persuasão. Ele só executa o processo. Né? Sim. 10% é aceitável para um cara que está começando. Sim. Já é bom, na verdade, para um cara que está começando. Né?
Então, quantas vendas que o cara conseguiu fazer? 25 vendas. Isso aqui, esse processo todo aqui, a gente dá um nome dele do quê? De funil de vendas. Entrou 1.000 na minha lista, eu consegui vender para 25. Cara, isso aqui, estatisticamente falando, cara, não é uma realidade, tá? Normalmente os dados são piores do que esse, assim, mas aqui eu fiz de uma forma didática, né? Porque piores é relativo a quantos chegaram na mesa do closer versus conversão, né? Às vezes chegou 100 caras, que eu acho que seria mais um número mais real, assim, né? Chegou 10% em relação a 1.000, chegou para conversar com o cara. E aí aqui, né, um vendedor consegue, às vezes, aí, taxas de conversões gigantescas, né, de, sei lá, 50%. 50% é uma taxa de conversão boa, ótima, na verdade. Né? Acima disso é excelente. Né? Na minha visão, hoje, assim, de experiência, né, e do tudo que eu estudo e vejo no mercado de modo global aí. Né? E aí que é muito importante a equipe estar conectada, né? Porque esse valor final, essa conversão final, ela vai ser afetada também pela precisão do SDR. Né? Perfeito. Que é onde eu roubei bastante aqui, né? Que 250 chegou pro cara, mas normalmente não é uma realidade. É bem menos, assim. Então, esse, né, seria o denominado aí o funil de vendas, né? Que é todo o processo. Mas daí, cara, tem várias coisas que a gente vai incrementando, né? Em vez de lista fria, a gente pode usar tráfego pago para gerar lead, né? Então já é um lead um pouco mais fácil de garimpar. Morno, né? São duas formas diferentes de você trazer novos leads, né? São a forma ativa, né, que você está correndo atrás deles e trazendo eles para vocês, né, e tem a forma passiva que você faz o tráfego e faz com que as pessoas venham até você, né? Sim. Às vezes o empresário pode estar olhando assim, puta, cara, que processo demorado, exaustivo, mas cara, no final foram 25 pessoas que nem conheciam você e você acabou vendendo para elas. Então, se para você hoje no teu negócio você vender para 25 pessoas a mais não faz sentido para você, então eu acho que você tem que começar a repensar o que você vai fazer na tua vida, cara, porque para mim, para você, pro Jefferson, acho que para qualquer empresário que tenha uma força de vontade de aumentar o faturamento da empresa e crescer a empresa, qualquer lead a mais que a gente consegue colocar na nossa base de clientes faz toda a diferença. Né? Tem uma coisa que eu escutei ontem, cara, que eu achei animal. Porque normalmente a gente vai fazer uma análise para fazer alguma coisa e a gente analisa o quanto que vai custar aquilo. Né? Então talvez você está escutando esse processo aqui, você falando, puta, cara, isso aqui vai me custar uma grana, vou ter que contratar um cara de SDR, né? Vou ter que contratar um cara, vou ter que primeiro aprender, pelo menos, por primeiro aprender, né? E isso vai um tempo, eu vou ter que contratar um SDR, depois um closer, depois um farmer, né? Um CRM para gerenciar todo esse processo. E você talvez faz a primeira pergunta que você faz para você, assim, quanto isso vai me custar? E o insight que eu quero trazer, cara, é quanto que isso vai custar se você não fazer isso. Cara, essa pergunta é muito mais profunda, porque às vezes você está deixando dinheiro na mesa, às vezes não. Na maioria analisando um caso, o fato, porque isso vai te dar trabalho. Sim. Isso aqui vai me dar trabalho. Deixar de ganhar também é perda, né? Deixar de ganhar também é perca. O Conrado fala uma frase que eu sempre levo comigo, que é uma frase muito boa, que todos os cursos que a gente fez, ele falou, cara, o dinheiro que você não ganha hoje é um conhecimento que você não tem, cara. Então, é isso. Se você hoje não tá deixando dinheiro na mesa, como você falou, é porque hoje você tem um conhecimento que não tem para buscar esse dinheiro na mesa. Simplesmente isso. Perfeito. Então, maravilha, cara. Acho que a gente esgotou bastante aqui, falou um papo bacana, né? Queria que o Jefinho, né, chamado carinhosamente, né, se falasse aí onde que a gente te encontra, Jeff, né, tuas redes sociais, o que você faz rapidamente, tua empresa, né, junto com o Jeff, com o Eric aqui. E daí a gente já vai partir pro final aí. Show de bola. Só não podemos esquecer do nosso querido e amado Roy, né, Felipe? Nossa, verdade. Mas já, cara, a gente falou muita coisa. Né? Roy? Mas vamos deixar essa pulga atrás da orelha da galera aí. Vamos, fala aí, Roy, rapidinho. Roy, retorno sobre o investimento, né? Então é o cálculo que lá no final você vai ver quanto está retornando sobre todos os seus investimentos em qualquer que seja o seu funil de vendas. O ROI é mais fácil de calcular no Outbound e tem o ROAS,
O ROAS que é geral. Que é daí, mais né? para embalde aí, né? Que vai com versus capital investido de anúncio, Isso. Isso. né? No processo aqui de outbound é mais fácil você calcular o ROI, né? Daria para considerar que o SDR, o Closer é Sim. um valor que você está aportando de mídia? Daria até, sim, né? Mas normalmente é mais fácil você Calcular dar o um ROI, nome né? pro dinheiro, né? Exato. De mídia, né? De quanto que você coloca em anúncio para daí você calcular o ROAS, né? Show de bola. Que é o retorno sobre a mídia investida, né? Eu acho que posso ter falado errado a sigla, mas é essa o ROI e significado. ROAS, É isso é mesmo. isso mesmo. Aham. É isso mesmo. Então, maravilha. Então, Jefferson, onde a gente te encontra? gurizada, meu Instagram é @JeffersonDaros, sou gestor de tráfego, produzo conteúdo todo santo dia lá, né? É outro método de prospecção chama-se inbound, mas eu chamo de Inbound. pesca embalde, né? Boa, cara. Essa é boa, hein, mano? Essa é boa. Então, Pesca cara, quem inbound. tiver interesse aí em melhorar suas vendas, né, alavancar suas vendas, ou então em aprender o tráfego pago, aprender um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou aqui, segue lá que eu estou disposto a ajudar todo mundo. Maravilha, Eric. Onde a gente te encontra? Encontra no Instagram, @EricZene, Eric com C mudo. Eu trabalho junto com o Jefferson na Zephyr, a gente faz toda a gestão de tráfego voltada para performance. Então, nós não fazemos aquele servicinho que as agências fazem, que vende tudo e não entrega nada. A gente faz o tráfego de uma forma eficiente na performance. E o meu perfil, eu tenho conteúdos, né, sobre gestão de empresas, né, gestão financeiras e tudo mais. Mentorias também para pequenas e médias empresas, empresários em si, né, que estão tendo dificuldades de alavancar as vendas, ou dificuldades de fazer processos, ou dificuldades de organizar a empresa em si. Então eu faço esse tipo de mentoria e também as consultorias também, dependendo do negócio em si, né. Então me seguem lá que tem bastante conteúdo legal. Maravilha, maravilha. Me chamo Felipe, já falei. Você vai me encontrar no Felipe.otelakoski, OTELAKOSKI. Olha só, a vida inteira falando, né? E lá eu tô postando mais conteúdos de vendas também, de funil, né? E o meu principal pilar hoje de negócio é uma empresa de CRM, tecnologia. A gente monta CRM customizado sob medida hoje, on demand, né? Com gamificação. Então a gente vai além ainda. Tem gente que só mapeia e a gente também constrói um programa de benefícios para os vendedores, né, para eles performarem, aumentar o engajamento, né, com a marca e conseguir converter mais. Então é isso. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui, né? Até a próxima. A gente vai ter o Jefferson ainda mais um episódio aí, né, sobre tráfego, né, pago. Obrigado aí, Eric. Obrigado, Jefferson. Obrigado, vamos pra gente. cima, cara. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, até mais, pessoal. Falou.